Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Borges e eu quero compartilhar com você uma palavra da parte de Deus. Estava aqui meditando em algumas passagens bíblicas, em alguns pontos da palavra de Deus, e eu me deparei com uma fala de Jesus que falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar essa palavra e não só essa palavra, mas eu quero compartilhar com você também o entendimento dessa palavra, que está no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso de número 37, quando Jesus diz assim: E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra, a palavra do Pai, não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, vocês examinam as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida? O que é que Jesus está falando aqui? As afirmações de Jesus, elas são muito duras e muito severas. E eu penso até que a maioria dos crentes, dos cristãos que já leram esse texto, que já pregaram sobre esse texto, na verdade não conseguiram compreender de fato o que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus diz que é o Pai que testifica dele, ou seja, quem é que dá testemunho do Filho? É o Pai. Mas qual é o problema? Jesus diz: vocês nunca ouviram a voz do Pai. Porque se vocês tivessem ouvido a voz do Pai, vocês creriam naquele que ele enviou. O que Jesus está dizendo é: vocês têm as Escrituras, vocês todos os sábados, como era costume dos judeus, vocês se debruçam sobre a Escritura, vocês leem a Escritura, só que vocês não conseguem ouvir a voz de Deus que está na Escritura. Por quê? Porque vocês estão presos em textos bíblicos e não conseguem compreender que esses textos bíblicos que aí estão testificam de mim, a ponto que vocês examinam as Escrituras, porque vocês acreditam que nas Escrituras estão a vida eterna, mas não vêm a mim para que tenham vida. E o Senhor, enquanto eu meditava aqui nesse texto, falava ao meu espírito, ao meu coração, de que muitas vezes nós estamos presos nas Escrituras sem chegar a Cristo. Estamos presos em textos bíblicos, estamos presos em versículos bíblicos, mas esses textos bíblicos, esses versículos bíblicos que deveriam nos conduzir a Cristo, que nos deveriam levar até Cristo, na verdade se tornam para nós prisões que não nos permitem enxergar Cristo, o Filho de Deus. É o que Jesus está dizendo no verso 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Essas escrituras que vocês examinam são elas que testificam de mim, diz Jesus. E não quereis vir a mim para terdes vida, ou seja, as escrituras se tornaram prisão para muitos crentes, porque estão tão presos, estão tão amarrados em doutrinas bíblicas, em textos bíblicos, que não conseguem enxergar Cristo e que não têm vida em si mesmo. São pessoas que têm suas mentes cheias de versículos bíblicos. São pessoas que são capazes de dar a você textos bíblicos sobre todos os assuntos, em qualquer momento. Mas são pessoas que não têm dentro de si vida, não manifestam dentro de si a vida do Filho de Deus. Cristo Jesus não precisava
ter morrido em uma cruz para nos dar coisas. Porque todas as coisas que Jesus fez, ele fez antes de morrer. Ele abriu vista aos cegos antes de morrer. Ele curou os enfermos antes de morrer. Ele ressuscitou os mortos antes de morrer. Ele multiplicou pão antes de morrer. Tudo aquilo que ele faz a nós, tudo aquilo que ele pode nos dar, ele poderia nos dar sem morrer. Mas existe uma coisa que ele não poderia nos dar sem morrer, que é a sua própria vida. Para que ele pudesse entregar a nós a sua própria vida, ele precisava morrer. E ele morre para nos dar a sua vida. E ao invés de nós recebermos a vida do Filho de Deus, nós estamos presos, muitas vezes, a textos bíblicos, doutrinas bíblicas, que nos impedem de chegar a Cristo para que possamos receber vida. Jesus Cristo morreu numa cruz para dar a você a própria vida dele. Só que para que nós possamos receber a vida, nós precisamos ir até o Filho, nós precisamos enxergar o Filho, nós precisamos ver o Filho. E para vermos o Filho, muitas vezes, nós vamos ter que nos libertar das Escrituras. Vocês examinam as Escrituras de Jesus, porque vocês acreditam ter nela a vida eterna. São essas Escrituras que vocês examinam, que testificam de mim, que falam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida? Todas as vezes que o exame que nós fazemos das Escrituras não nos conduz a Cristo, essas Escrituras que nós estamos examinando se tornaram para nós uma prisão que nos impede de enxergar o Filho de Deus. Todas as vezes que nós nos debruçamos sobre textos bíblicos para estudar, mas esses textos bíblicos não nos conduzem à pessoa de Cristo, esses textos bíblicos se tornaram para nós prisão, que nos impedem de enxergar a Cristo. Existe um motivo para você ter a Bíblia nas suas mãos. Existe um motivo para você ter esse texto nas tuas mãos. O motivo é para que você possa contemplar, para que você possa enxergar, para que você possa ver o Filho de Deus, Jesus Cristo, o teu Senhor. E todas as vezes que esse texto bíblico não é usado para que você possa enxergar a Cristo, para que você possa ver mais claramente o Filho de Deus que nos foi revelado por Cristo através das Escrituras, o que nós temos na mão não passa de prisão. Porque há muitos que estão presos em doutrinas, em textos, em versículos bíblicos. Pessoas que não conseguem enxergar a Cristo. Consequentemente, não têm vida. As Escrituras nos mostram o Filho. O Filho nos traz vida, nos dá vida. A própria vida que ele tem é colocada dentro de nós quando nós vamos até o Filho. Jesus disse que todos aqueles que o Pai der a ele, esses virão até ele, e ele lhes dará vida. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. Essas Escrituras testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para ter vida? A utilidade da Bíblia que nós temos na mão é nos conduzir a Cristo, o Filho de Deus, para que ele possa nos dar vida. A minha oração
nesse momento é para que nós possamos ser livres de toda a prisão, inclusive prisões bíblicas em que nos colocamos, que nos impedem de enxergar o Filho de Deus. E que nós possamos sim examinar as Escrituras, mas que nós examinemos as Escrituras para enxergar, para irmos até Jesus Cristo, o Filho de Deus. A vontade de Deus é que o Filho seja visto. A vontade de Deus não é que nos tornemos expert em versículos bíblicos. A vontade de Deus para nós é que nós possamos enxergar o Filho e, enxergando o Filho, possamos ter vida em nós mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a misericórdia do Senhor nos alcance, para que nós possamos ver o Filho nesses dias e, vendo o Filho, possamos ter vida em nós. Que Deus te abençoe e que você fique em paz. Em nome de Jesus.